tô com receio de mexer e Não, mudar não, a deixa, produção, deixa, sabe? Samanta, É. deixa. Não, então aqui em nome do serviço, quem está falando aqui é a Vanessa, sou fisioterapeuta lá do hospital. Então, em nome do serviço, da Gi e da Chavegato, estamos dando aí mais início, né, a nossa reunião mensal do Programa de Educação Permanente. Aqui temos hoje a Samanta. Quero agradecer muito, Samanta, você ter aceito o nosso congresso, o nosso convite. A Samanta é uma colaboradora nossa, aí antiga, né, Samanta? Que você também está há alguns anos lá, eu tenho pouco 16, né? convívio. Quantos? Desde 2016. Ah, tá. Não é tanto tempo lá. Ah, mas já faz algum tempo, já faz É. algum tempo. E eu acompanho você pelas redes, pela Coremo, pelo programa. Parabéns pelo seu empenho profissional no nosso serviço e com a residência e com a nossa profissão. Parabéns mesmo, tá? Obrigada. Eu aqui em público aí quero agradecer e te parabenizar. E então acho que você pode dar início, se quiser se apresentar, pode se apresentar. Quero só colocar aqui para todo mundo. Daqui a pouco eu vou colocar no chat o link para o preenchimento do Forms para ter o certificado, tá, pessoal? Não esqueçam de preencher para poder receber o certificado. E no final, como é de praxe, nós vamos fazer o sorteio do curso da Fisiocursos. E aqui em público também quero deixar registrado que, na empolgação, na última aula, eu esqueci de fazer o sorteio. Então, hoje a gente vai fazer 2 sorteios. A gente vai fazer o sorteio da aula da Isadora, não, da Caroline, e da aula do Lucas, que foram as 2 últimas aulas que não teve sorteio, tá bom? Então, hoje nós vamos sortear 2 pessoas, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat só para ver se tem alguma coisa falando. Não, já falei, a Samanta vai se apresentar, tá bom, Samanta? Então, fique à vontade. Novamente, muito obrigada pela participação e uma boa aula. Qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Boa noite, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque eu falo demais, para eu me controlar. Eu que agradeço, na verdade, o convite para falar e teria aceitado eu falar desse tema que eu sou suspeita, né? Que eu acho essencial para a prática clínica na área hospitalar. Eu sei, né? Eu imagino que tenha pessoas de diferentes tipos de formação, deve ter, né? Tem bastante colega aí velho de casa, mas também tem recém-formados, então eu vou na minha fala tentar deixar da maneira mais abrangente possível. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre a aceleração da recuperação pós-operatória, o que as evidências, né, e qual que é a importância disso. Deixa eu só clicar aqui para ver se passa. Bom, eu sou Samantha Rizzi, prazer para quem não me conhece. Eu sou formada há quase 20 anos pela Federal de São Carlos. Fui embreando aí para a área da saúde da mulher e da oncologia. Cheguei na Unifesp como pesquisadora lá em 2010, fiz meu mestrado, meu doutorado no câncer de mama, né, linha de pesquisa em câncer de mama. Nesse meio tempo, me embrenhei também com orientação de diversas outras pesquisas. A gente tem a especialização de fisioterapia e ginecologia também bem antiga, e eu comecei a coordenar. E em 2016, eu passei no concurso, então, da Unifesp. Eu trabalhei 11 anos como servidora estadual, e estou aí desde 2016 como servidora federal, então eu falo, desde que eu me conheço por físio, eu sou 100% SUS, tá? Eu amo trabalhar com SUS e eu vou trazer algumas coisas de SUS que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tá? Atualmente eu sou fisioterapeuta do Hospital São Paulo, eu fico na enfermaria de ginecologia, onde tudo isso que eu vou falar para vocês hoje funciona. A grande maioria das coisas funciona. Então, às vezes vocês vão ficar escutando eu falar, nossa, mas é impossível, né? Conseguir trabalhar assim, que sonho. Eu vivo nesse matrix aí dentro da nossa enfermaria, que ela é bastante baseada em evidência.
Então, toda a equipe interprofissional que atua na nossa enfermaria faz tudo para fazer exatamente o que é o preconizado aí em relação às evidências. Não tenho conflito de interesse nenhum em relação ao que eu vou falar, não sou patrocinada por nenhuma empresa, enfim, tudo que eu vou falar é o que realmente eu trago de experiência e de evidência científica. Bom, falei que eu ia falar de SUS com vocês, que eu ia começar conversando sobre SUS. Tem esse documento do Ministério da Saúde, que são planos, né? É um plano de ações estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Um planejamento para 2021 a 2030, então, que acabou de começar. Quando a gente, né, vai entender quais são essas doenças não transmissíveis, tão importantes para medidas de saúde pública, para ações de saúde pública, eu vou trazer bastante para a minha área, que vocês vão ver que muitas dessas doenças são neoplasias. Então, eu falei para vocês que eu sou da onco, né? Eu vou, lógico, falar de modo geral sobre aceleração pós-operatória, mas eu sempre vou trazer exemplos de oncologia, que é a minha área de atuação. Mas a gente está vendo aí, né, além das neoplasias, questões respiratórias, circulatórias, digestivas, enfim. Então, a depender da faixa etária, vai ter um perfil de paciente que vai aqui, essa tabela, são pacientes que costumam ir a óbito devido a essas doenças. O que isso tem a ver com a gente, né? A gente tem que pensar em medidas, então, de diminuir essa morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. E tudo que a gente vai falar hoje tem impacto nessa redução de mortalidade, tá? Então, vocês vejam o quanto que essas doenças, que muitas vezes a gente consegue trabalhar com fatores redutores de risco, o quanto que essas doenças trazem de mortalidade, e muitas vezes mortalidade prematura, e falando em SUS, em gasto para o Serviço Único de Saúde, gasto para nós, tá? Porque o SUS é de todos nós. Bom, dentre essas doenças, em algum momento, para o tratamento dessas condições, esses pacientes vão precisar de cirurgia. E tudo isso vai trazer aí as suas complicações, vai trazer custo, e às vezes os pacientes vão a óbito nessa fase perioperatória, tá? Quando a gente pega, então, esses documentos, né, e vê as porcentagens de internações, né, os números de internações, a gente consegue visualizar aí a grande maioria das internações são por cirurgias pequenas. A gente tem um número bem grande de internações por questões obstétricas, e aí tem a estatística de diversos tipos. A oncológica, que é aí a minha área de atuação, não é a maioria. Mas é importante a gente entender o tamanho dessa questão, quantidade de pessoas que estão sendo operadas no Brasil por ano, para a gente entender a importância da gente saber ter um manejo adequado pré, peri e pós-operatório desses pacientes, tá? E aqui é a taxa de mortalidade. Quais são as doenças, né? Quais são as condições que mais trazem mortalidade? Cadê o pessoal da neuro aí? Olha lá, o sistema nervoso, uma taxa de mortalidade de 9,63%. Pessoal do tórax, uma taxa de mortalidade aí de 11,87%. É importante a gente que trabalha em hospital ter noção dessas estatísticas, né? Às vezes a gente até tem noção na nossa prática clínica, mas é importante a gente ver em números no documento aí oficial a importância disso. Em relação à mortalidade, a gente tem um pouco de diferença entre homens e mulheres na questão da quantidade de mortalidade, da porcentagem ou dos tipos mais comuns as principais causas de mortalidade.
e o panorama tem mudado. Então, vamos lá, nos homens, né, as doenças cardiovasculares, lá no topo, e nas mulheres, que a tabelinha de baixo, o gráfico de baixo, também era a principal causa, né, 20 anos atrás, mas tem diminuído essa causalidade de morte por doenças cardiovasculares. E hoje, vocês podem ver, tanto em homens quanto mulheres, as doenças neoplásicas, né, as neoplasias, que são aqui em azul, nas mulheres, se a gente pegar aqui o fundinho desse gráfico, tá meio que ali a mesma quantidade de mortalidade para doenças cardiovasculares quanto para doenças oncológicas. Em relação à morte prematura, e aqui fazendo um paralelo, né? Eu falei que eu vou fazer bastante paralelo para a área de oncologia, que é a minha área de atuação. Quais são os tipos de câncer que mais cursam com mortalidade? Ali no homem, os cânceres de cabeça e pescoço, né? De traqueia, brônquios, pulmão. E nas mulheres, o câncer de mama, porque o câncer de mama é o mais incidente na população feminina. Bom, quando a gente pega, então, quais são os indicadores e metas para todo esse contexto, a gente tem aí com o Ministério da Saúde meta em reduzir 1/3 dessa mortalidade prematura, e reduzir. Aqui a gente vai ter algumas medidas de saúde bastante voltadas para câncer. Então, o câncer de mama, a meta é reduzir em 10% a mortalidade no câncer de mama, e em relação ao câncer de colo uterino, 20%. Um dia a gente pode marcar uma aula só de colo, porque eu ficaria 10 horas falando de colo, e os residentes sabem, né? Porque só fazendo um paralelo, o câncer de colo de útero, por exemplo, ele é um câncer praticamente 100% prevenível, e ele é o terceiro mais incidente na população feminina. Então, onde que nós, profissionais de saúde, estamos errando e como podemos melhorar essa condição? Então, pensando num panorama da doença, na história natural dessas doenças crônicas não transmissíveis, o fisioterapeuta, ele pode atuar em todas as fases. A gente fala muito em reabilitação. Sim, nós somos extremamente fortes em reabilitação, mas a gente tem, se vocês pegarem lá no site do COFITO, né, quais que são as nossas atribuições, quais são as nossas funções, vai estar lá, promoção de saúde e prevenção de doenças em agravos. Então, a gente trabalhar aqui na prevenção, no diagnóstico precoce, já trazendo contexto, depois do diagnóstico, na pré-habilitação e na reabilitação. Então, nós temos atuação nas 3 fases aí de prevenção, primária, secundária e terciária, em todos os níveis de atenção à saúde. Dentre algumas metas, né, algumas medidas, indicadores aí para diminuir esse risco, tem bastante a questão da obesidade, né, que aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de diversos tipos de câncer, a questão da atividade física. Então, só aqui, se a gente pegar esses itens aqui em cima, a gente já vê a nossa importância para que esse paciente nem chegue a precisar de cirurgia. Tá? Então, a gente está falando de prevenção e depois a gente vai falar de pré-habilitação. Tá? E mais uma vez, fazendo um paralelo para a oncologia, né, se vocês lerem essas metas, né, então, aqui a vacinação contra o HPV, que eu falei do câncer de colo, a questão de poluição, tabagismo, álcool, a grande maioria, se não todas essas medidas, elas também são medidas de ações contra o câncer. Bom, fazendo um paralelo aí, então, para o câncer, eu falei para vocês que o câncer de mama é o mais incidente na população feminina. Essa é a estimativa para incidências de novos casos de câncer por ano no Brasil, para cada ano do triênio 2020, 23, 24 e 25. E vejam, são quase 74 mil mulheres por ano sendo diagnosticadas com câncer de mama. Ali no câncer de próstata, dentre os homens, que é o mais incidente, 71 mil. Aí são os 10 mais incidentes nessa população, tá? Então, trazendo de novo esse paralelo para a oncologia, nós
fisioterapeutas, podemos e devemos atuar em todas as fases do controle do câncer. Então, como estratégias, né, promoção de saúde, prevenção de agravos, orientar nossos pacientes em relação ao diagnóstico precoce e estar junto aí com eles no tratamento, na reabilitação e, porventura, nos cuidados paliativos, tá? Então, a gente vai atuar em todos esses níveis de atenção à saúde. Bom, trazendo essa linha, então, do tempo de cuidados. Aqui a gente vai pegar o diagnóstico como um divisor de águas, né, entre a prevenção e o tratamento. Já falei para vocês que a gente vai trabalhar na prevenção, na detecção precoce, mas a gente vai falar agora especificamente da parte da cirurgia, tá? E quero trazer para vocês, se é que já não tem, o conceito da pré-habilitação. O que é isso? O paciente tem um diagnóstico e ele vai fazer um tratamento. A gente vai falar especificamente de cirurgia, mas pensando em pré-habilitação, poderia ser qualquer outro tratamento. O que é a pré-habilitação? Mediante um diagnóstico, a gente tentar melhorar esse paciente até ele realizar o primeiro tratamento, tá? Então, é uma habilitação do paciente, né? De trazer esse paciente para um nível, uma condição de saúde melhor, para que quando ele for começar a enfrentar aquele tratamento, né, aquela debilidade que ele vai ter pós-tratamento, ela seja menos evidente. Bom, trazendo o exemplo de câncer de mama, né? A paciente geralmente ela vai fazer cirurgia e tem as suas terapias adjuvantes. Se ela vai fazer químio antes ou depois, se vai fazer rádio antes ou depois, depende de alguns fatores, mas geralmente a linha do tempo é essa, tá? A químio ou antes ou depois da cirurgia. Se ela tem indicação de rádio e de químio, a químio é primeiro, e tem as outras terapêuticas adjuvantes. Sendo a cirurgia aqui, né, o principal tratamento aí do câncer de mama é o tratamento que a grande maioria das pacientes vão ter. E por que é importante a gente pensar, por exemplo, nesse caso, numa pré-habilitação ou numa aceleração da recuperação pós-operatória? Essa paciente vai fazer uma cirurgia, às vezes, gigante, vai passar um mês, vai vir rádio, vai passar um mês, vai vir químio, tá? Vai vir químio, depois vai vir rádio. Ou seja, quanto antes a gente melhorar essa paciente depois da cirurgia, mais ela vai conseguir enfrentar os outros tratamentos. Peguem esse conceito, tragam para a realidade de pacientes que vocês atendam e pensem da mesma forma. Tá? Então, quando a gente fala em aceleração da recuperação pós-operatória, tá? Aqui mostrando para vocês, isso aqui é um mapa mental que eu desenvolvi. A cirurgia ela pode trazer várias sequelas. Tá? Se a gente conseguir pré-habilitar, ou seja, essa paciente já ir para a cirurgia bem, e depois reabilitar o mais rápido possível, a gente consegue minimizar essas sequelas para quando ela for realizar os outros tratamentos, que vem todas aquelas sequelas associadas, ela tá melhor e conseguir enfrentar de modo melhor, tá? Então, vamos lá para o conceito de pré-habilitação. A pré-habilitação ela vai trabalhar com diversas vertentes. Melhora do condicionamento cardiovascular desses pacientes, a psicologia vai trabalhar com o enfrentamento daquela doença e daqueles tratamentos, diminuir o consumo de álcool e tabaco e melhorar a questão nutricional do paciente. Então, a pré-habilitação, ela não é só a condição física, ela abrange diversos profissionais da equipe interprofissional, tá? Vocês devem estar pensando, meu Deus, o paciente não vem para fisio nem no pós-operatório, imagina no pré. A gente sabe das barreiras, eu vou falar daqui a pouquinho, mas esse artigo ele é muito interessante, porque ele traz, né, uma sugestão de estratificação de qual paciente precisaria ter um atendimento, né, um acompanhamento de pré-habilitação mais intenso. Então, aqui em vermelho, lá em cima, pacientes com necessidades mais complexas,
mediante uma avaliação, sim, fazer um treino mais intenso com aquele paciente, estratificar aquele paciente como de um risco intermediário, aí uma condição de saúde, que às vezes com uma orientação, um acompanhamento não tão intensivo já possa melhorar a condição daquele paciente para a cirurgia, e aqueles pacientes que geralmente estão bem, tá? Eles vão chegar na cirurgia com uma boa condição de saúde, muitas vezes só orientar, não precisar ficar tão de perto. Então, talvez a gente consiga estratificar para pegar aqueles pacientes que se beneficiariam mais da pré-habilitação. E qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa. Né, vamos falar da cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, vai ter uma queda, né, das suas condições aí gerais, né, nutricional, cardiovascular, de movimentação, a depender do tipo do local que você vai operar. E a ideia da pré-habilitação é o quê? Melhorar, né, para a hora que cair, voltar não muito para baixo daquele patamar inicial. Diferente de você sair daqui do seu baseline e ter um decaimento, isso vai demorar para você voltar. Então, a pré-habilitação é deixar esse paciente habilitado, melhor condicionado para enfrentar aquele tratamento cirúrgico, tá? A minha aula é de aceleração da recuperação pós-operatória. A sigla em inglês é ERAS, né? Meus residentes, meus alunos devem cansar de me ouvir falar de ERAS. ERAS vem de Enhanced Recovery After Surgery, que é exatamente a aceleração da recuperação pós-operatória. E esse artigo aqui ele deixa bem claro que a pré-habilitação é parte essencial do ERAS. Porque para pensar, o ERAS, né? Eu quero reabilitar o quanto antes esse paciente, que ele saia mais rápido e melhor daquela cirurgia. Se ele chegar melhor, ele vai sair mais rápido e melhor daquele procedimento cirúrgico. Então, a pré-habilitação, ela é parte essencial do ERAS, tá? Aqui ele traz a questão educacional, a questão nutricional, enfim, né, nessa pré-operação, né, nesse atendimento do diagnóstico até a cirurgia. Então, dentre todos aqueles alicerces da pré-habilitação, eu grifei aqui para você a questão mais física, né? Então, estratificar o risco aí para ver um paciente que se beneficiaria de um treinamento de pré-habilitação e melhorar, então, a condição cardiorrespiratória, enfim, e do local relacionado ao local que aquele paciente vai operar. Então, a pré-habilitação, daqui a pouquinho eu vou mostrar um artigo para vocês mostrando a quantidade de estudos que nos últimos anos têm sido publicados, tá? E é importante a gente entender isso. E esse gráfico, ele mostra de maneira mais simples aquilo que eu falei. A ideia é melhorar o paciente, ali em verdinho, né? Para quando ele cair no pós-operatório, ele não tá tão debilitado, diferente de que se ele sair ali sem fazer uma pré-habilitação, que ele vai se debilitar mais e ele vai demorar mais para voltar ao que ele era e às vezes nem volta. Esse artigo aqui ele traz, eu não vou nem ficar lendo, tá? Depois, se vocês quiserem fazer print, eu estou voltando aqui, eu sempre coloco aí no comecinho da apresentação o nome do artigo que eu tô citando para ficar mais fácil de vocês acharem, mas aqui é uma sugestão de pré-habilitação cardiovascular, né, usando a escala de Borg, pensando em treino aeróbico, de fortalecimento e de flexibilidade. Trazendo mais uma vez para o lado da onco, né, que vocês vão ver que é onde tem bastante publicação, se não onde tem mais publicação sobre pré-habilitação, né, eu acho esse artigo legal, porque ele traz, eu vou só mostrar na tabelinha para vocês, que a pré-habilitação em onco, e olha que em onco, geralmente o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia não é muito longo, né, mas mesmo assim, com tempo curto, tem melhora de desfecho, tá? E aqui só presta atenção aqui em cima. Desfecho cardiorrespiratório, né? Vários artigos, e aqui desfechos
clínicos também, em relação à alta, tá? Em relação a essa recuperação pós-operatória. Nem tudo são flores, né? Eu vou trazer depois uma revisão de câncer de mama que mostra que a gente tem evidência, mas ainda a gente tem alguma certa baixa qualidade da metodologia dos estudos que a gente tem. Mas antes disso, eu estou falando bastante para vocês que a gente vai melhorar o cardio, vai melhorar a nutrição, a parte emocional, e melhorar aquela região cirúrgica. O que é isso? Então, esse trabalho de pré-habilitação para câncer de mama vai facilitar de vocês entenderem. O que acontece na paciente que opera de câncer de mama? Ela geralmente fica com alteração da funcionalidade de membro superior. E aqui, né, o que eles chamam de direcionado, né, de treinamento-alvo, é o treinamento para funcionalidade de membro superior. Às vezes aquela paciente ela já tinha uma disfunção de ombro, que a gente consegue melhorar para quando ela operar, ela não perder tanto funcionalidade. Então, esse tratamento-alvo relacionado àquela região, ela também é importante de ser tratado na pré-habilitação. Certo? Então, aqui, né, os exercícios alvos aí de quadrante superior, nesse exemplo. E aqui, só para elucidar para vocês, né, que eu falei que a revisão, por exemplo, câncer de mama, que é mais incidente na população feminina, essa revisão que é de 2018 encontrou 6 estudos, tá? Mas olha a qualidade metodológica, só 2 eram ensaios clínicos randomizados, né? Então, eles viram, né, uma certa... a gente tem evidência de que é bom, né, que a gente consegue melhorar desfecho, mas é importante a gente saber separar o joio do trigo, que nesse caso, por exemplo, a gente ainda tem uma baixa qualidade metodológica dos estudos. Tá? Esse outro trabalho, ele mostra algumas barreiras, né? Será que é para todo mundo? Né? Aquele estudo lá da pirâmide já deu para mostrar para a gente que não é tão fácil assim, tá? Eu resumi aqui o que esses quadros trazem, mas de modo geral, a gente está pré-habilitando, mas tem fatores que não são modificáveis, por exemplo, tá? Então é importante a gente saber até onde a gente consegue chegar. Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o impacto emocional também. Às vezes o paciente, no exemplo do diagnóstico oncológico, né, tá fazendo todos aqueles exames, está lidando com a notícia e ainda tem que se preocupar também de fazer atividade física, pode se sentir culpado de achar que tá com aquilo porque não se exercitou. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o impacto psicológico e saber também que isso vai ter interferência na adesão à pré-habilitação. E entender, né, fazer uma boa avaliação para direcionar para aquele paciente o que é indicado e, lógico, intensidade, duração, enfim, tudo isso vai interferir no desfecho, tá? Voltando para aquele mapa mental, né, o fisioterapeuta podia atuar, sim, poderia atuar de diversas formas, tá? Eu reabilitar o quanto antes, fazer o ERAS, né, já no pós-operatório, para que essa paciente, por exemplo, que fez a cirurgia, que ela recupere o mais rápido, por exemplo, aquela movimentação do braço, eu estou pré-habilitando ela para rádio, por exemplo. Então, é importante também a gente entender esse conceito de um paciente que vai ter diversos tratamentos. Fácil, né? É só a gente marcar, os pacientes vêm. A gente sabe que não, parece fácil, mas é difícil. A gente tem barreira institucional, a questão psicossocial, condições, né? A gente trabalha no SUS, a gente sabe a dificuldade, então isso vai interferir na adesão, né? E aí, às vezes a gente não consegue fazer uma avaliação, porque o paciente não vem nem para essa primeira avaliação. Mas a gente tem alguns facilitadores, primeiro, as evidências que estão começando a surgir, a gente tem que começar a mudar paradigma, usar novas tecnologias, então tem estudo mostrando que a tele-pré-habilitação, ela tem efeito, e se a gente começar a ver que a gente diminui o custo, talvez a gente quebre aquela barreira institucional ali.
tá? Aqui são alguns estudos mostrando viabilidade, custo-benefícios, não vou me aprofundar, só deixei aí para vocês verem que eles existem, tá? E talvez aqui, lógico, né, trazendo de novo para o meu lado, talvez, né, seja aí um dos grandes trunfos do futuro, principalmente a oncologia. Aqui que eu queria mostrar para vocês o número crescente nos últimos 10 anos de publicação sobre pré-habilitação. Então, não tem como não saber o que é pré-habilitação, tá? E oncologia, muitos estudos também. Na prática, como fazer, tá? Pensando aqui o paralelo da oncologia, e aí vocês levem para a prática de vocês, né? A gente tem que pensar em estratégias do diagnóstico. O paciente tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer, ele vai demorar X tempo para fazer exame de estadiamento, enfim, até ter o primeiro tratamento oncológico. Essa é o nosso time, tá? Esse estudo do INCA viu que o paciente oncológico leva em média 63 dias para fazer o primeiro tratamento. É o tempo que a gente tem. Talvez uma cirurgia cardíaca, o paciente leve anos para você pré-habilitar, tá? Então, vai depender esse timing da sua realidade. E o oncotempo é vida. Então, quanto antes ele operar, melhor, tá? Então, a gente tem um intervalo curto aí para trabalhar. E aquilo, né? O que seria o ideal, então? Qual que é o paciente elegível para isso? Vai depender de uma avaliação, né? A gente fazer nossos testes funcionais, avaliação cardiorrespiratória, de sintomas, enfim, tá? E ver, ele tem alterações? Não. Orientação, tá? Ele tem alterações? Sim. Vai fazer a intervenção de acordo com o encontrado, tá? Isso seria o ideal. Atividade física é uma potente intervenção, tá? E a gente tem documentos mostrando, né, aqui o Código Europeu contra o Câncer, né, é uma publicação que eles publicam diversas vertentes de enfrentamento ao câncer, e esse fala de atividade física. A gente tem que instituir atividade física ou exercício físico de acordo com a possibilidade daquela pessoa, né, então de lazer, ou aumentar o gasto energético em atividades do lar, em atividades laborais, enfim, ou atividades de transporte. Certo? Bom, falamos da prevenção, da pré-habilitação, e agora esse paciente vai fazer um tratamento, tá? Um paciente oncológico, por exemplo, ele pode fazer diversos tratamentos. O teu paciente, às vezes, também pode fazer diversos tratamentos. A gente vai falar de cirurgia. E olha aqui o tal do ERAS, né? O que é o ERAS? ERAS é de Enhanced Recovery After Surgery, tá? Se vocês entrarem aí nesse site, erassociety.org, vocês vão ver diversos guidelines sobre manejo pré, peri e pós-operatório, tudo gratuito em PDF para vocês baixarem. Mas o que esse grupo europeu desenvolveu? Protocolos baseados em evidências, com atuação interprofissional para melhorar esse paciente antes da cirurgia, então da pré-habilitação, o manejo pré-operatório ali imediato, peri, ou seja, intraoperatório e pós-operatório, de forma que esse paciente se recupere melhor e mais rápido possível. Tá? Então, a aceleração da recuperação pós-operatória tem medidas pré, intra e pós-operatórias. Vejam que uma vai interferir na outra. Se eu fizer um pré-operatório ruim, vai interferir no intra e vai interferir no pós, tá? De maneira geral, eu vou esmiuçar isso daqui a pouco. No pré-operatório fazer o que precisa e não fazer o que não precisa, tá? Vocês vão entender. Então, fazer as profilaxias adequadas e evitar ficar fazendo procedimentos desnecessários. No intraoperatório, menos é mais, tá? Tudo o mínimo invasivo possível. E no pós-operatório, introduzir tudo o mais rápido possível e tirar sondas, drenos, enfim, tudo o mais rápido possível. E aqui, olha o primeiro item, a deambulação, mobilização ultraprecoce. Mas eu vou esmiuçar um pouquinho aqui. No pré-operatório, talvez vocês vão cair o queixo agora. A
abreviação do jejum pré-operatório. Um paciente não precisa ficar em jejum 8 horas. Pasmem, 8 horas é para sólido. A abreviação do jejum é ministrar líquido hipercalórico sem resíduos até 2 horas antes da cirurgia. Tomar um líquidozinho que não vai ter resíduo, o paciente não pode ter dificuldade de esvaziamento gástrico, a única contraindicação. Aumenta a peristaltismo, diminui conteúdo gástrico, diminui risco de broncoaspiração e como aumentou o peristaltismo bem antes da anestesia, ele tem menos náuseas e vômitos no pós-operatório, menos risco de íleo paralítico. Físio, isso não vai ajudar você no pós-operatório? Paciente vomitando menos, você vai conseguir levantar ele mais rápido, tá? Então, abreviação do jejum. Não precisa fazer preparo de cólon, lavagem de intestino, mesmo se for mexer no intestino, tá? Não precisa ficar recebendo soro na veia, porque vai tomar o líquidozinho lá hipercalórico. Fora que essa caloria vai facilitar com que esse paciente levante também no pós-operatório. Profilaxias adequadas, aí sim, para eventos tromboembólicos, para infecção. No intraoperatório, eu falei, menos é mais, tá? Então, cirurgia mais minimamente invasiva possível, não ficar nem com hipertermia, nem com hipotermia, evitar infusão de fluidos, desde o pré-operatório lá, aí é importante, no pré-oriental, o paciente tem que saber tudo o que vai acontecer com ele. Evitar colocar drenos e sondas desnecessários, tá? Menos é mais. No pós-operatório, reintrodução precoce da alimentação, mesmo se mexeu o intestino, cortou o intestino, fez uma cirurgia gastrointestinal, ficar sem receber comida dá mais deiscência do que dar dieta para esse paciente no pós-operatório. Pensem se isso acontece lá na unidade de vocês, tá? Tirar sondas e drenos o mais rápido possível, analgesia adequada, profilaxia adequada para náuseas e vômitos, e a questão do antibiótico também é mobilização ultra precoce, certo? Bora lá. A gente tem, né? Aí eu só trouxe um printzinho para vocês verem. O score de Caprini, de risco de eventos tromboembólicos. O médico vai fazer a estratificação de risco e ele tem que dar as profilaxias adequadas para esse paciente. E uma das profilaxias é mobilização precoce, tá? Movimentação, tirar esse paciente do leito quanto antes. Vocês já vão entender o que é esse origami, tá? Aí é o algoritmo nosso, esse é o meu dia a dia, o meu Matrix, o nosso projeto, o nosso protocolo origami, que nada mais é do que o ERAS na nossa enfermaria ginecológica. Então, tem todo um algoritmo de prevenção de TEV mediante o score de Caprini. Prevenção de náuseas e vômitos. Não sei se conheciam, dá um print aí, tira uma foto. Quem que é o paciente que tem mais risco de vomitar depois da cirurgia? Mulher, aquela pessoa que enjoa com qualquer coisa, não fumante, menor de 50 anos, anestesia inalatória, uso de opioides, duração de anestesia e o tipo de cirurgia. Eu trabalho numa enfermaria ginecológica, todo mundo é mulher, né? A maioria, porque tem câncer de mama em homem. A maioria é jovem, muitas são não fumantes, ou seja, a depender de quantos desses itens, essas pessoas precisam estar com 1, 2 ou 3 antieméticos profiláticos, tá? E aí é a nossa rotina, né? Por quê? E o que isso vai impactar? Por que você físio tem que saber? Porque você não levanta o paciente vomitando, certo? Então, a profilaxia de náuseas e vômitos e o manejo adequado da dor, tá? Aí também a tabelinha do nosso dia a dia, lá da minha enfermaria, baseada nos artigos que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Então, a Maria Gabriela, que é a chefe da enfermaria, foi o doutorado dela, a gente tem uma estratificação de analgesia mediante o tamanho do porte cirúrgico. Tá? Então, as pacientes de pequeno, médio ou grande porte de cirurgia, elas vão receber de horário determinadas medicações e vejam, médio porte já é tramal na veia de horário
pré-filático, nada de desnecessário, não é para sentir dor. A paciente sem vomitar e sem dor, é muito mais fácil da gente levantar no pós-operatório, deambular. Então, a gente só consegue trabalhar junto, tá? A gente só consegue fazer o ERAS se a gente está trabalhando como equipe interprofissional. Aqui algumas coisas que nós fisioterapeutas podemos fazer, tá? Tem toda a questão da pré-habilitação. No intraoperatório, ali no perioperatório, né? O paciente chegou para internar, orientar esse paciente, os pacientes ainda têm muita cinesiofobia, acho que tem que ficar quieto depois da cirurgia, então a gente já orientar. No intraoperatório, tem colegas trabalhando com laser, com taping, posicionamento, compressão pneumática, tá? Então, tem alguns colegas já trabalhando no intraoperatório e no pós-operatório, a mobilização precoce. Esse é o origami, tá? O origami, então, ele é a adaptação do ERAS para a enfermaria do nosso hospital, tá? A Maria Gabriela Custer, ela é atual docente, chefe da enfermaria, e essa, na época, ela era doutorado dela. Então, o que ela fez? Ela pegou o ERAS, né? Olhou tudo aquilo que eu falei para vocês, o que era feito, fez uma análise da enfermaria, estava tudo feito errado, ela ajustou e viu que tudo melhorou. Só fazendo o que tem que ser feito e não fazendo o que não tem que ser feito. Em relação à nossa parte, a deambulação não era estimulada e passou a ser estimulada. As nossas pacientes podem levantar 6 horas depois da cirurgia, se elas têm condições clínicas. Ela conseguiu, com isso, só fazendo o que tem que ser feito e não fazendo o que não é para ser feito. Melhora do manejo da dor e dos sintomas gastrointestinais. Pacientes tiveram menos dor, menos náuseas e vômitos, e vocês vão ver na publicação da Físio que isso impactou na deambulação dessas pacientes. E ela conseguiu diminuir o tempo de internação. Quem conhece o nosso hospital sabe que a nossa enfermaria é pequena. Então, diminuiu o tempo cirúrgico e tempo cirúrgico de onco. E eu falei para vocês que câncer que em câncer tempo é vida, tá? Então, isso tem um impacto muito positivo para a nossa instituição. Aqui é a publicação da Físio, desse mesmo estudo, a fisioterapeuta foi doutorado da Hebe, e aqui mostra o meu dia a dia, tá? No pré-operatório, então, a gente orienta essas pacientes, a gente explica de maneira, linguagem que elas entendam o que elas precisam fazer, que elas já têm que se movimentar logo depois da cirurgia, que elas vão andar o mais rápido possível. A gente, lógico, vai fazer uma avaliação funcional com estratificação do risco daquela paciente. No pós-operatório, checamos exames, sinais. A paciente geralmente não está em decúbito baixo, porque a enfermagem já é origamizada, já deixou ela em decúbito elevado, mas se ela não tiver, a gente deixa. Senta na beira do leito, mobilização ultra precoce. Lembrando que elas podem deambular, se condições, 6 horas depois da cirurgia. Bom, a Hebe, na época, ela viu, né, o tempo entre o final da cirurgia e a primeira deambulação era de 16 horas, diminuiu para 13, pensando numa enfermaria que só tinha físio meio período, tá? O tempo de internação diminuiu de 77 horas para 72 e depois para 60 horas. Olha o quanto que essa fila não anda. Tá? E aqui uma das coisas mais importantes é que, apesar de não ter diminuído tanto tempo entre levantar a cirurgia e levantar, a quantidade de metros que as pacientes andavam era muito maior, porque antes as pacientes levantavam para ir para o banheiro e voltavam, e agora não, ela era estimulada a deambular mesmo, tá? Trouxe o nosso exemplo. Aqui um outro exemplo em oncologia, para vocês entenderem que mesmo uma cirurgia extremamente complexa, tá? O ERAS, ele preconiza, dentre todas as condutas, a mobilização precoce, tá? Então, sentar o paciente no primeiro dia e deambulação precoce numa cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, que geralmente é uma cirurgia bastante complexa, tá? Então, aqui talvez fique pequenininho para vocês ver que o ideal é já sentar o paciente nas primeiras 48 horas e colocar esse paciente para andar o quanto antes. Bom, entra lá no ERA Society, aqui são vários guidelines de graça, o PDF e oncologia, e tem também, né, o ERAS não é só de onco,
procurem na área de vocês que tenham esses protocolos em diversas áreas, certo? Gente, mas é na Europa funciona, né? Vamos virar a página e vir para a América Latina, tá? Sim, na Europa tem muito mais recurso que, infelizmente, a gente não tem aqui. Por isso que uma equipe aí brasileira do UFMT, em 2005, criou o Projeto Acerto, que é pegar o que é preconizado no ERAS e trazer para a nossa realidade de América Latina. Mas se vocês pegarem e lerem o que é o Projeto Acerto, tá? Tudo aquilo que eu falei, ele é a mesma coisa, tá? Só que se você for pegar lá a medicação, tipo de cirurgia, né, eles vão colocar coisas que a gente tem disponível aqui na América Latina. Então, a pré-habilitação e a mobilização ultraprecoce, elas fazem parte também do acerto, tá? Então, tudo aquilo, abreviação de jejum, analgesia, deambulação precoce, as profilaxias é a mesma coisa. Eu acho muito interessante comparar, né? Um pré-peri pós-operatório baseado em evidência no acerto, onde esse paciente está informado, está sem sonda, está sem dreno, está com abreviação de jejum, está alimentado, em comparação com o atendimento convencional, que o cara ficou lá com diarreia, fazendo preparo de colo, em jejum, cheio de sonda, né? Quem que é mais fácil levantar? Lógico que é um paciente cuja equipe trabalhe pensando em aceleração da recuperação pós-operatória, tá? Então, o acerto, todas essas medidas vão impactar no que a gente consegue ou não fazer, no nosso estímulo à mobilização ultraprecoce, tá? Então, o que a gente vai conseguir prevenir com essa deambulação ultraprecoce? Atelectasias, pneumonias, eventos tromboembólicos, perda de massa muscular, e aqui uma coisa que às vezes a gente não pensa como fisioterapeuta é o tal do ilho paralítico e da síndrome de ogive. Já ouviram falar? Isso é um ilho paralítico, tá? Eu peguei essa imagem ao estudo de caso da internet, uma mulher de 35 anos que fez uma cirurgia de retirada de útero por mioma, para uma doença benigna, foi de alta e voltou com o intestino assim, tá? Qual que é a conduta para um ilho paralítico? Na verdade, o ilho paralítico, o nome paralítico, ele vai até uns 5, 6, 7 dias, passou disso, já é considerado ilho metabólico. Passar uma sonda, né? A paciente tem que ir em dieta, passa a sonda nasogástrica, deambulação, né? Continuar estimulando a deambulação, geralmente melhora, mas às vezes não melhora e esse paciente tem que ir para a cirurgia. Aqui, nesse caso, ela liberou a aderência, o intestino voltou a funcionar. Para evitar isso, o ilho paralítico, que a gente consegue diminuir muito o risco mobilizando o nosso paciente no pós-operatório, ele pode cursar com a síndrome de ogive, ter isquemia intestinal, ruptura de intestino, abdômen agudo, né? Então, a gente tem que pensar também no funcionamento intestinal quando a gente está mobilizando o nosso paciente. E aí eu vou trazer uns gatilhos, talvez vocês me xinguem, tá? A gente pena, às vezes, quando o nosso paciente sai do nosso matrix e vai fazer, por exemplo, um pós-operatório na UTI, né? E quantas vezes o paciente tido como liso pós-operatório não é mobilizado na UTI. Então, o eu mobilizo não é só, pensando em UTI, não é só para o paciente crítico. Por favor, mobilize também. Olha o timing, né? Primeira 24 horas a gente tem que levantar esse paciente, se possível, tá? Então, mobilize também o nosso paciente cirúrgico. Quantas vezes a gente não vê na evolução vigilância, paciente sem demanda de físio? Ele tem muita demanda de físio. Talvez uma demanda diferente do que, né, o profissional da UTI está acostumado, mas ele tem. Muitas vezes ele só precisa sair da cama, tá? Mas aí você fala, nesse pós-operatório eu vou fazer físio, mas é respiratória ou motora? Eu, particularmente, abomino essa divisão, tá? Fisioterapia é fisioterapia, tá? Até porque, muitas vezes, o que a gente faz
e lá o colega, o médico, fala, não, levantou o paciente, mas ele não vai fazer fisorrespiratória, né? Então, muitas vezes o que acham que é uma fisiomotora, que é tirar o paciente do leito, é muito mais respiratória, né? Eu adoro essa é uma postagem do Guto, né, do Augusto Cruz, que ele comparou, ficar lá, o paciente deitadinho, pedindo para respirar fundo, posicionamento, em comparação a tirar ele do leito, quanto que não impacta na mecânica respiratória. Então, a gente precisa tirar o paciente do leito. E quantas vezes a gente não vê o paciente na UTI, né, ou em outra unidade, não erasada, né, não origamizada. O paciente está com aquela telectasia pós-operatória, cirurgia abdominal, tá saturando ali 90. E o colega põe oxigênio e não tira o paciente do leito, tá? Então, em vez de deixar o paciente no catéter, fazer exercíciozinho respiratório, tá? Já tirou o paciente do leito? Quantas vezes eu não recebo paciente da UTI com catéter de 1 litro, que tentou desmamar, não melhorou a saturação, ninguém tirou o paciente do leito. Ele chega na enfermaria, eu tiro o catéter, ponho para andar e o paciente começa a saturar 94, 95 e eu consigo desmamar o oxigênio super rápido. Tá? Bom, então, a deambulação ultraprecoce, a gente vai interferir, então, na prevenção do ilho paralítico, diminuir risco de eventos tromboembólicos, vai melhorar a questão pulmonar, evitar as atelectasias, reverter as atelectasias pós-operatórias e evitar a perda de massa muscular desse paciente. Só para finalizar, né, a gente fala muito de mobilização, é muito importante, mas a gente tem diversos outros recursos na fisioterapia para acelerar essa recuperação. Tem eletro, né, tem fortalecimento. Eu não tenho um leg press horizontal. Vamos trabalhar o que a gente tem, MacGyver, né? A gente é muito MacGyver no hospital público, tá? Aqui essas fotinhos de baixo são minhas. Eu tenho feito bastante neuromodulação para as retenções urinárias, eu trabalho com gineco, né? Então tem muita lesão de inervação de bexiga em cirurgias pélvicas. Então a gente consegue neuromodular para o paciente voltar a sentir a bexiga e fazer xixi. Aqui é uma foto lá da enfermaria da gineco, com câncer de ovário, trabalhando essa deiscência para acelerar a recuperação. O paciente assim não faz químio, gente. Tá? Então, acelerar a recuperação, você está pré-habilitando para o próximo tratamento. A gente tem feito placa de LED em todas as vulvectomias. Cirurgia de vulva, de câncer de vulva, a taxa de deiscência é de 50% a 60%. Depois que a gente começou a fazer a fotobiomodulação preventiva, a gente praticamente não tem. Tá? E aqui, né, alguns exemplos, tratamento do linfedema, enfim. Então, lembrar que a gente tem uma gama de recursos como fisioterapeutas para atuar com nossos pacientes, pensando além da mobilização, na reabilitação. Então, é essencial, né, que o fisioterapeuta vivencie, pense na aceleração da recuperação pós-operatória. Falei 50 minutos, falei que eu falava mais. Dúvidas, eu fico à disposição aqui. Deixa eu parar minha apresentação. Oi. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Parabéns, Samantha. Muito obrigada. Não sei se você lembra que anos atrás eu tinha meio que feito uma coisa semelhante, você deu aula para a gente lá no auditório do segundo andar? Verdade. Mas eu acho que lá não foi de câncer de ovário? Foi de câncer de ovário. Na época, uma grande amiga minha estava com câncer de ovário. Foi meio coincidência, viu? Não foi por isso, não. E lá eu soube de várias coisas que eu não sabia, né? A gente segue umas áreas da vida, como eu fui para essa coisa de cardiologia, terapia intensiva, nossa, eu não sabia de nada daquilo que você falou. Então, nossa, é um prazer rever a sua aula, me sentir atualizada, vários estigmas que a gente tira, né? Eu, particularmente, adorei. Deixa eu abrir aqui o chat. Peraí, deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa, gente. É só
A Lu Chavegato falou que deve ter jovens que não sabem o que é MacGyver. Ah, é verdade. Ai, gente, como a gente é velho. É. Tu vê que agora tem uma série nova do MacGyver. Ah, é verdade. É verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém perguntou no intraoperatório. Tem colega trabalhando, na verdade, não é na cirurgia, né? É no centro cirúrgico. Então, isso bastante na área da pélvica, da estética, o paciente está lá, termina a cirurgia, faz laser, já ali para prevenção de complicação cicatricial. Tem bastante físio trabalhando com taping intraoperatório. Aí a gente ainda não tem tanta evidência. Eu vou lá para o Rio, dia 3 de julho, você banca de um doutorado no INCA, com taping no centro cirúrgico pós-mastectomia. Eu já sei o resultado, não deu muita diferença, não deu o resultado que estavam esperando. Então, tem alguns colegas trabalhando, tem colegas, por exemplo, com cirurgia de lipedema, o paciente acabou de fazer a lipo e já vai fazer a drenagem no centro cirúrgico. Então, tem bastante coisa, né? Bastante campo aí crescendo desse manejo no intraoperatório. Perfeito. Mais alguém? A Chavegato, houve uma época que tentou se levantar uma bandeira em que também tínhamos atuação no intra. Era o fast track, né, Samantha? Lu, o que é esse termo eu não conheço. Em cirurgia cardíaca tinha esse termo, fast track. Não era bem no intraoperatório, mas era bem no pós-operatório imediato. Tipo, igual você falou, poucas horas após. Então, dependendo do serviço, era numa RPA, numa recuperação operatória, né? Sim. Que tudo vai depender, isso que eu falei, tudo tem que estar funcionando, né? Porque assim, se você chumpa o paciente, enche o paciente de fluido no intraoperatório, então aquele do menos é mais, né? Tudo isso vai impactar a gente conseguir levantar o paciente o quanto antes também. Sim. Tem aqui, ó, Sinira. Quais seriam as formas de começar a implementação num serviço onde não tem nada de acelerado? Não trabalham com evidência, o fisioterapeuta quase não tem voz. Você sabe quem é? A Cirila que abriu as portas para mim, me aceitou no mestrado. Olha só. Ela foi minha coordenadora de mestrado. Não tem voz, não tem nada. Ai, sim, é difícil. A Si trabalha em Santos. Lá, é difícil, né? Assim, eu acho que é começar... que nem eu falo, às vezes as nossas residentes, eles rodam, né, lógico, no optativo, e eles chegam, mas lá faz isso, fala assim, calma, não adianta bater de frente. Começa a falar, conversar, mostrar o que você sabe, vamos discutir esse artigo, né? Começa a levar evidência, porque assim, é difícil, né? Aquilo você compara o convencional com o acerto. Você não vai fazer mobilização ultraprecoce com o paciente chumbado, vomitando, morrendo de dor. E eu ando alguns passos da minha enfermaria, eu já caio nessa realidade quando eu vou atender interconsulta. Né? Porque não é a mesma coisa quando eu saio do meu Matrix. E aí a gente vai... É um trabalho de formiguinha, assim, né? Tentar você fazer a sua parte, mas aquilo é difícil, né? É circular. Você fazer a sua parte com o paciente, né? Sem o restante da equipe. Mas acho que é questão de ir conversando, ir discutindo, mostrando evidência, para tentar mudar um pouquinho a realidade. Eu acho que quando se trata de um hospital, por exemplo, particular, é pior ainda, eu acho, né? Por exemplo, a minha experiência que é de cardio, algumas vezes, não poucas, nossa, era difícil, vou usar esse termo, de deixar a gente reabilitar o paciente cardiopata. A gente começou, quando um dia eu tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra, não, mas não sei o quê. Então, eu não sei, né? Não conheço a Sinira, não conheço o serviço, mas do que eu conheço... você precisa mostrar, principalmente para a equipe médica, que você sabe tanto quanto ele.
Se ele achar que você sabe menos, ele não vai deixar. Então, por exemplo, da parte da CAD, nossa, eu tinha que falar, não, mas esse paciente, ele não fez um CAT, não abriu a coronária, não está com fluxo de tanto, eu vi a troponina, tá isso, tá aquilo. Não, mas eu não vou fazer nenhum esforço, eu só vou fazer 1 MET, eu vou fazer 2 METs, isso equivale a numa tacada só. Aí ele, entendi um pouco, aí um dia eu pedi para fazer uma reunião dentro da UTI, mostrar os artigos, aí assim, mas precisa da equipe querer e ter essa vontade. Uma só pessoa é muito difícil, precisa da equipe querer, e a gente precisa entender que a fisioterapia está nessa situação. Então, não é de um dia para o outro que, de repente, vão confiar, porque, graças a Deus, né, a gente dentro do hospital, a gente não é assim, mas tem muito profissional mal formado, desatualizado, muito. Eu dou aula muito por aí, vejo muita coisa que eu penso, é por isso que muitos médicos, né, não deixam, vamos dizer assim. Então, precisa estudar, precisa saber o conteúdo da cirurgia, complicação, tudo isso. Mas vamos para o próximo. Isa perguntou, Sal, o que você acha de criar indicadores para a cirurgia? Para a qualidade de serviço ou para detectar demanda, mesmo no pré- e pós-cirúrgico? O que você sugere? Ai, Lisa, vamos sentar e planejar. A Gi chamou, teve o dia que eu ia ter uma reunião da Coremo no mesmo dia, eu acabei saindo, o Thales ficou. Tem o Infecto, acho, ele quer criar, né, um algoritmo de desfecho, né, tempo de internação prolongada, enfim. Né, eu até na reunião sugeri, a gente podia setor que tem físio que não tem, né? A gente sabe ali muitas enfermarias que precisavam ter físio manhã, tarde, e às vezes o paciente fica lá, ó, faz trombose, aí isso, né? Então a gente teria que pensar só como quantificar isso, mas que precisaria fazer, precisaria, conte comigo. Né? Mas aí tem que pensar o que a gente avaliaria, como que a gente avaliar, tempo de internação, quanto tempo demorou para levantar, enfim, é difícil, mas a gente pode fazer algum planejamento para ver esses indicadores, sim. Que foi o que o Origami fez, né? Na verdade, ele fez na enfermaria de gineco, pré e pós mudança da mentalidade. Mas comparar setores, a gente só tem que tomar cuidado para não mexer com egos de chefes das cadeiras aí. Mas vamos sentar e pensar. O problema do hospital, acho que tem muito local que não tem físio, né? Não tem. Para UTI, depois extrapolar para enfermaria. Mas tudo tem começo, né? Então, uma forma tem que começar. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Coloquei novamente o link do Forms para o certificado. Poderiam colocar na capa da apresentação? Não entendi o que é. Eu não entendi também, Carla. Se você quiser explicar. Não entendi. Do slide. Não entendi também. O primeiro slide que você quer. Às vezes você ver algum... É o primeiro slide? Deixa eu ver. Isso, o primeiro slide é o nome, né? É que agora... Aula. Espera aí. Espera aí que eu tô voltando. É isso? Valquíria, te parabenizando pela aula. Obrigada. Acredito que seja isso. Acho que ela quer tirar um print. Pode ser. Ela quer o seu Instagram. Peraí, então deixa eu dar. Deixa eu esperar aqui agora, deixa eu... Espera aí, deixa eu fazer assim, que eu vou fechar e ir lá para o último para ficar mais fácil. Mais parabéns pela aula. Obrigada. Pessoal, não esqueça de preencher o link aí que eu coloquei no chat para receber o certificado. Aí, ó, @doutora_Samantha com TH Rise com 2 Zs. E @Ricienza. Ricienza, é a nossa empresinha de assessoria acadêmica. Tá, Ricienza. Bonito, parece italiano. Aqui no meu país, né? Olha isso aqui, Guatemala.
Saludo desde Guatemala. Olá, como estás, Henry Tobar, de Guatemala? Lá eles estão anos-luz de fazer um pré-operatório. Luana Pereira, só queria deixar um abraço imenso para a maravilhosa da Sam, uma honra. Ai, obrigada, ela foi aluna do meu marido. Ah, legal. É gostoso isso que a gente vê para as pessoas. Sim. Bom, gente, então acho que a gente já pode caminhar para o fim. Pode falar sobre experiência de pré-reabilitação de cirurgia hepática e transplante renal? Não é minha área, eu trabalho com onco, né? Então não tem. Mas no site do Eras Society deve ter alguma coisa sobre cirurgia hepática, deve ter. Né? Se você colocar Eras e colocar a cirurgia que você está procurando, tem muita publicação. Então, com certeza, você vai encontrar literatura. E para quem perguntou, eu não sei como é que fala, Maia Zawani. A gente tem aqui em São Paulo, próximo do nosso serviço, que faz parte até da mesma organização, o Hospital do Rim. Lá eles fazem muito transplante renal. Qualquer coisa se puder, se você precisar, Luciano Chavegato também atuou lá. Se você quiser depois, pode nos procurar aí, quem sabe a gente pode ajudar, tá? E, bom, Samantha, muito obrigada. Para terminar, eu vou pedir para você... O sorteio, não vai esquecer. Sorteio, não, tô aqui já. Vou pedir para você, agora vai ser o de abril, tá? Vou pedir para você falar um número de 1 a 50. Eu? É. Vou falar? 35. 35. 35, Nara Loren Oliveira dos Santos, sorteada. Vou colocar aqui no chat. De abril. E agora, a de maio. Deixa eu ver aqui. É de 1 a 90. 75. 75. Augusta Fabiana Moliga. Augusta Fabiana Moliga, nossa segunda sorteada. Estou colocando aqui de maio. A Nara Loren, sei quem é. Augusta, deixa eu só ver. Barra Bonita, São Paulo, é pós-graduando. Não sei quem é, mas tá aí feito o nosso sorteio, com a aula ficar gravada depois, né? Todo mundo fica aí vendo. Samantha, muitíssimo obrigada. De novo, viu? Parabéns pela sua atuação no hospital, na residência, pelo investimento aí na nossa profissão. Parabéns pela aula, pela sua iniciativa e, novamente, por ter aceito o nosso convite. Tá bom? Eu que agradeço, Vânia. E a todos que estão aí ouvindo, eu não pude abrir a câmera hoje, mas agradeço a participação de todos. Nós já temos lá pronto para fazer a inscrição agora, a inscrição para a próxima aula, tá? A próxima aula vai ser de eletrofototermoterapia dentro do ambiente hospitalar, de um professor lá da Federal da Bahia. Acredito que vai ser bem legal. Vocês vão ver aí nas redes as nossas inscrições, ou vocês podem ver no site da Fisiocurso, tá bom? De Peru. Conheço o Peru, viu? Lima, adoro. O meu cunhado morou no Peru. Eu subi Machu Picchu com a minha filha com 1 ano Nossa, no Ergo Baby. Adoro. Legal, chegou lá em Peru. Saludos para vocês. Internacional, né? Continuada. Que bom. Muito legal. Então, boa sorte para todos. Obrigada pela presença e uma boa noite. Obrigada, viu, Samantha? Boa noite. Tchau.